Bom dia a todos os presentes. Quero agradecer a oportunidade de vir aqui ao evento e conversar, ponderar, refletir, discutir a implementação da Lei de Acesso. Quero agradecer a doutora Gilda, em especial, a PFDC. Quero louvar a iniciativa, dizendo que fico muito à vontade na PFDC, desde a época em que a doutora Ela dirigia e com o trabalho da doutora Gilda, não tenho dúvidas, os melhores momentos que vivi na administração, e digo isso com toda franqueza, foi em parceria com a PFDC. A PFDC e minha pequena história na administração como gestor, eu pude refletir sobre os problemas e, sobretudo, contar com apoio qualificado, decisivo dos procuradores e servidores, vejo ali o Bruno, da PFDC na melhoria dos serviços públicos, sem essa parceria, certamente eu não conseguiria hoje vislumbrar a atuação das ouvidorias na administração pública federal. Então, mais do que encontrar responsáveis pelas irregularidades, como faz a CGU, como faz a atividade de correção e de controle, com a PFDC, a administração encontra soluções consistentes, planeja o seu futuro. Então, quero mesmo parabenizar todos os integrantes do Ministério Público pela iniciativa do evento, pela iniciativa do seminário, mas, sobretudo, pela PFDC, pela existência da PFDC. Também quero aqui louvar a iniciativa da criação da ouvidoria. Não à toa, trouxe uma ou duas lâminas adicionais para que a gente consiga pensar e refletir direcionadamente a instalação da ouvidoria. O Ministério Público Federal nos oferece uma contribuição significativa, a nós todos ouvidores, vejo aqui o Erivaldo da AGU, a todos aqueles que militam na realização de direitos, na mediação administrativa, que caracteriza a atuação da ouvidoria, vem nessa iniciativa, na formulação de um anteprojeto e na criação da ouvidoria do Ministério Público, um fortalecimento, uma contribuição significativa na consolidação desse instituto. Então, quero agradecer imensamente a oportunidade. Trouxe como previsto algumas considerações a dispositivos da Lei 12.527. Então, vou me ater a alguns dos dispositivos, mas não sem antes oferecer considerações, a partir do que disse o Dr. Cláudio Schecker, que nos facilitem muito a exposição, mas gostaria de traçar alguns comentários sobre o contexto no qual se estabelece a lei, de que modo que esse texto surge desse contexto e para ele se dirige com força, com relevância, a ponto da gente hoje, o ministro Dr. Jorge Raj costuma dizer que essa lei consolida o processo democrático ou de instalação, ou de instauração e de concretização da democracia no Brasil. Por que nós podemos afirmar isso? Eu, aqui, me referindo ao primeiro slide, afirmo que por dois motivos em especial. Porque o direito à informação no Brasil é um direito humano por excelência. Ele consolida, e aqui sem grandes pretensões, quando eu digo compreensão constitucionalmente adequada, é adequada porque diz respeito a uma conjunção, a uma ideia-força da Constituição de 1988, a um vínculo indissociável entre direito e democracia. O constitucionalmente adequado aqui quer revelar esse vínculo. Uma lei que expresse com força, que realize com veemência essa vinculação indissociável de direito e democracia é uma lei que contribui decisivamente para a consolidação do processo democrático ou do Estado democrático no Brasil. É disso que trato aqui. Então, a Lei de Direito ao Acesso à Informação, ela se expressa como um direito humano que, por um lado, responde a uma necessidade forte, digamos, natural, essencial de caracterização do ser humano, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. É necessário dizer, a moderna neurobiologia, me refiro sempre a esse neurobiólogo português, Antônio Damasio, quando ele investe na caracterização do ser humano, sem se preocupar em reeditar o debate sobre direitos naturais, direitos positivos ou fundamentais, mas ele diz, olha, o ser humano ser humano porque é dotado de linguagem, que é capaz de produzir e se comunicar, produzir o seu próprio passado, o seu futuro, dotados de uma linguagem, de uma capacidade de comunicação com o outro, de compreensão daquilo que é dito, daquilo que se expressa por palavras e gestos. E essa característica que nos faz seres humanos está amplamente contemplada, ou ela é a motivação, uma das motivações fortes
dessa afirmação que aqui faço. O direito humano à informação, o direito à informação e o direito humano, porque realiza com força, em caráter conclusivo, a nossa capacidade de produzir linguagem, de se expressar como seres humanos, a nossa capacidade de produzir futuro, passado, não por outra razão que discutimos a comissão da verdade em razão da lei, não por outra razão exigimos o direito à informação verdadeira, o direito à memória, não por outra razão olhamos para o advento dessa lei e nos vemos mais capazes e mais em condições de exercer essa liberdade essencial, que é a liberdade comunicativa. É direito à informação também, essa é outra vinculação indispensável quando me refiro à Constituição de 88, a direito e democracia, é direito à informação, é direito humano, porque é decorrência de um processo histórico de exigência por liberdades comunicativas. A associação que o Dr. Cláudio aqui estabeleceu entre liberdade de expressão e direito à informação nos leva sempre a pensar no direito à comunicação como um direito humano. O Brasil caminha para a afirmação, para a constitucionalização, ou para a positivação, para a regulamentação do direito à comunicação, alcançando meios de comunicação, as relações entre cidadãos e estados, cidadãos e órgãos de comunicação, e essa é a afirmação que nos traz a lei. O direito à informação, nesse momento, consolidado nos termos da Lei 2597, exprime esse processo histórico de afirmação do direito à comunicação. É uma demanda da sociedade, é uma expectativa que se consolida como um direito, que é decorrente das expectativas sociais discutidas, debatidas, experimentadas, as experiências históricas que foram vivenciadas por diferentes partes da população no Brasil, por diferentes grupos, e que agora encontram resguardo, amparo nesse documento legislativo. Eu estou aqui estabelecendo uma relação forte, ou tentando fazê-lo, entre texto e contexto. Essa é uma lei que nasceu pegada, se me permito a incorreção. Não é uma lei que tem que pegar, é claro, que a sua alteração da cultura no Brasil, o seu impacto, a extensão, se será revolucionário ou não, é claro que depende do esforço que se inicia para a sua implementação ou para a garantia da sua plena eficácia. Mas é importante dizer que essa lei não é uma concessão da administração pública ou dos legisladores nesse país. Não é uma dádiva, um dado, algo que se oferece como brinde ou um acesso privilegiado, e aqui o paradoxo, o contrassenso, não. Essa lei é resultado de um contexto intenso de participação e de desejo de participação pela população desse país. Grupos específicos se destacam nesse processo, mas não à toa, grande parte do projeto de lei encaminhado ao Congresso foi discutido, debatido no âmbito do Conselho de Transparência da Controladoria Geral da União. O Conselho de Transparência, formado paritariamente por integrantes da sociedade civil, da onde surgiu a demanda por uma lei que garantisse o direito à informação. Então, por essas duas razões, em especial, pode-se afirmar que o direito à informação é um direito humano. Realiza a nossa condição humana de exercer a liberdade comunicativa, de exprimir as nossas mais relevantes expectativas, se afirmam historicamente, e, por um outro lado, é decorrência de um contexto histórico, de um movimento constante e intenso pela realização dos direitos de comunicação, pela interação com o Estado e pela afirmação de um movimento que não se restringe ao Brasil. É necessário que se garanta o livre fluxo de informação e a lei nos permite dar grandes passos nesse sentido. Outra afirmação relevante nessa perspectiva que aqui apresento, sem direito não pode haver democracia, e sem democracia não pode haver direito, diferente do que havia na ditadura ou mesmo nas constituições liberais no final do século XIX, no século XX. Nesse novo contexto do Estado democrático, é importante que reconheçamos o direito à informação como uma garantia processual ou procedimentalmente democrática. Isso parece difícil de compreender, mas o que eu quero aqui destacar é que não é apenas a informação, a garantia do resultado. Tive a informação que solicitei, ela corresponde às minhas expectativas. Claro, será muito bem que assim o seja, mas o que aqui é indispensável é que tenhamos um processo de acesso,
um procedimento de acesso que seja público, que seja transparente e amplamente acessível. Quando aqui me permitam a consideração sobre a pergunta feita sobre a imprensa, eu ali comentava com o professor Jaime, diretor do Arquivo Nacional, que a minha expectativa é um pouco diferente daquela que normalmente se afirma, de que a imprensa vai nos demandar muito. Eu acho que não, porque a imprensa no Brasil, jornalistas, mas os jornalistas, quando atendem a grandes veículos, eles, na maioria das vezes, se servem de procedimentos privilegiados de acesso à informação. Os prazos fixados pela lei, 20 dias prorrogáveis por mais 10, eu, quando respondo a jornalistas, 20, 30 dias é impensável para um jornalista. As informações me chegam, eu fecho a edição no dia seguinte. E esse acesso, que eu estou aqui descrevendo como privilegiado, tenho dúvidas de que ele se alterará. Do mesmo modo, quando alguns órgãos, em prejuízo dessa relação com alguns veículos da empresa, dizem, não, eu ofereço a você, mas vou colocar no meu site. Eu vou fazer assim, eu te dou as informações solicitadas, mas ao mesmo tempo em que eu a forneço, o jornalista reclama, diz que é uma violação da garantia do seu exercício profissional. Então, há problemas que se relacionam, imprensa em especial, e nesse caso aqui apenas trago como destaque em razão da pergunta, mas o que eu quero acentuar é que estamos tratando não apenas da informação fornecida com obrigação pelos órgãos públicos ou todos os órgãos aqui listados, a abrangência dos poderes aqui relacionados. Não só, diz respeito ao processo. E quando o Dr. Cláudio Schecker nos dizia liberdade de expressão de um lado, como exercício da liberdade comunicativa que resta em todos nós, e por um outro, obrigação ou dever dos órgãos de fornecer, eu vejo nessa garantia procedimentalmente democrática um processo de comunicação. Eu tenho quem solicite, tenho quem forneça. Neste processo, ou a este processo, é que reputo o teor o potencial revolucionário dessa lei. Como aqui foi dito, eu posso apenas, como órgão obrigado, responder burocraticamente, fornecendo resposta à solicitação que me foi dirigida. Respondendo, em alguns casos, sem que eu me preocupe se haverá compreensão do que foi respondido. Mas a lei exige mais, a lei nos proporciona mais. Ela nos proporciona uma exigência de comunicação. E comunicação aqui é informação efetiva. Traduzindo, efetiva significa que só pode haver quando há satisfação daquele que solicitou. Se eu respondo a uma criança ou a um adolescente, certamente as ouvidorias têm inúmeros casos de que as crianças ou adolescentes solicitam, ou de alguém parcialmente alfabetizado ou com níveis de instrução, é preciso que a resposta se adeque. É preciso que o órgão auxilie. Por isso, insisto, como garantia procedimentalmente democrática, é mais do que um direito de acesso a uma informação ou um documento. É uma exigência sobre o Estado para que se comunique melhor. Informe com efetividade, informe claramente. A CGU tem usado uma expressão que é linguagem cidadã, que tenta traduzir um pouco essa exigência que pesa sobre todos nós. Enfim, gostaria de aqui fazer essas considerações iniciais para afirmar que é uma grande oportunidade, mais do que um imenso desafio, ou mais do que uma enorme exigência sobre os órgãos públicos, é uma intensa oportunidade dos servidores, dos seus órgãos, promoverem a comunicação. Mais do que se sentir acuado pela cultura do sigilo, ou em alguns momentos violado ou violentado. Há uma sensação que a doutora Vânia talvez aqui relate na pesquisa produzida pela CGU, de que há órgãos que se sentem a contrassenso, mas violentados com a abertura que implica a lei. Mais do que assim se sentir, é preciso que reconheçamos nós a oportunidade que a lei fixa. Os órgãos podem, como aqui dizia, garantir a sua legitimidade, grande parte em razão da implementação dessa lei. É ela que nos permite, as ouvidorias com excelência, com mais afinco, estabelecer essa relação tão cara, que estou chamando de constitucionalmente adequada, entre legitimidade e legalidade. Quando eu solicito amparado por uma lei,
eu, cidadão, devo ter um órgão, o órgão deve reconhecer a solicitação não apenas como uma exigência estabelecida em lei, mas como uma garantia de legitimidade do exercício das suas funções ou das suas próprias atribuições legais. É nesse vínculo forte entre legitimidade e legalidade que se assenta as pretensões fixadas na Lei 12.597, que agora passo a comentar com alguns artigos. O artigo 6º é o que me coube nessa apresentação, e todos receberam na pasta os dispositivos, o texto da lei, mas eu aqui o reproduzo em parte. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar: 1. É importante que eu diga, gestão transparente de informação, propiciando amplo acesso e a sua divulgação. Então, gestão transparente. 2. Proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. 3. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, etc. O que eu queria aqui, mencionando o artigo 6º? Embora o debate sobre a aprovação dessa lei no Parlamento tenha ficado polarizado entre os documentos da compra do Acre e o que fez Barão do Rio Branco, ou o que lá existe nos arquivos do Itamaraty, e, por um outro lado, os arquivos da ditadura, a lei é muito mais ampla. Eu dizia que o potencial contido nela, as oportunidades que ela traz, são muito maiores do que essas que conduziram o debate naquele momento, sem qualquer prejuízo à relevância de se obter informações e documentos para elucidar esses dois casos, ou para se compreender mais e melhor a história recente do Brasil. Mas é importante que se diga que a lei, como aqui também disse o Dr. Cláudio Scheck, nos obriga a estabelecer padrões. Antes do início da preparação da lei, a minha equipe da ouvidoria nunca havia se debruçado sobre quais informações nós temos. E um juízo difícil, mas inevitável, de quais delas são públicas e que, portanto, estão sujeitas à transparência ativa, que devem ir para o nosso site sem que alguém nos requeira a informação, sem que seja necessária uma solicitação expressa. Quais são os documentos sigilosos? Quais são aqueles documentos protegidos por sigilo ou que merecem segredo? E, por um outro lado, qual é ou quais são os padrões a serem fixados em termos de